Existem mulheres que conhecem a vida cedo demais. E mesmo com o coração ainda jovem, já precisam ser abrigo. Enfrentam dores profundas que amadurecem com o tempo. E mesmo assim, decidem acreditar. Acreditar no amor e com a promessa de recomeço e também de esperança, de uma nova história que ainda está para nascer. Olá, sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias de mulheres inspiradoras do nosso país, que nos fazem valorizar e refletir sobre a nossa própria jornada. O nosso bate-papo de hoje é com uma mulher forte, que tem marcas profundas na vida. Ainda muito jovem, ela enfrentou uma gravidez inesperada e teve uma das perdas mais difíceis que uma mulher pode ter. Mas ela resolveu acreditar no amor, a ter fé e acreditar na sua família. Hoje a gente conhece um pouquinho da história da Thalita Reis. Vem comigo. E ela já está aqui me esperando. Olá, obrigada. Olá, prazer. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. O dia tá bonito? Lindo. E que seja um dia mais bonito e especial ainda. Eu tenho certeza disso. Vamos bater papo? Vamos, com certeza. Tem bastante assunto. Então, vamos lá. Thali, posso chamar de Thali? Como as pessoas te chamam? Com certeza. Tatá, Thalita, Thali. Tatá é gostoso também, também carinhoso. Também, o que for melhor. Na sua casa, como as pessoas te chamam? Thalita. Thalita? Thalita. O nome todo? Todo. Por falar em casa, como foi a sua infância? Quem era a Thalita, pequenininha? A Thalita pequenininha era chorona. Chorona, insegura. Mas assim, em casa eu precisava muito do contato da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi a minha referência, meu pai também, né? Mas assim, a fortaleza, né, da casa, a coluna sempre foi a minha mãe. Na escola sempre fui chorona, sempre precisava que a minha mãe estivesse comigo. Mas com o passar dos anos, acabei sendo assim, não a líder, né? Mas uma referência na sala de aula, na escola. Foi ficando forte e corajosa? Foi ficando forte e corajosa. Deus foi me modelando. Você tem irmãos? Tenho umas 3 irmãs. Todas Somos meninas? em 4, todas mulheres. Todas mulheres? Todas. Quando você pensa um pouquinho na sua vida, logo muito cedo você teve que ter uma responsabilidade. O que aconteceu na sua adolescência? Eu engravidei precocemente e tive um parto prematuro do João Paulo, que nasceu com 28 semanas, uma gestação bem difícil. Uma criança, né? Criança. Gerando outra. Como foi para você receber essa notícia? Olha, eu não tinha dimensão, a proporção do que isso significaria. Hoje eu tenho, né? A idade vai nos modelando. Mas na época eu não tinha, então para mim era um encantamento. Então, perder, assim, de uma certa forma, eu não perdi. Eu falo que hoje eu entendo que eu não perdi o João Paulo, eu ganhei um anjo, né? Então, mas não tê-lo comigo mexeu muito, criou um trauma muito grande, né? E com isso, eu me vi na necessidade de formar uma família logo cedo. E como foi essa perda para você, assim? Como foi esse momento? Foi difícil, bem difícil. A minha mãe chegou para mim, né, quando o João Paulo ficou 4 dias na incubadora, na UTI, e o médico já nos orientaram dos riscos e também das sequelas que ficariam caso ele conseguisse sobreviver. Então eu lembro que a minha mãe chegou, né, e falou para mim, porque a minha mãe sempre foi devota de Maria, de Nossa Senhora Aparecida, meus avós, né, ensinaram isso para ela e foi passado de geração a geração, né. Tanto é que nós temos uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida lá. E a minha mãe chegou e falou para mim, filha, eu sei que você quer muito João Paulo, né? Ele é seu, Deus te deu, mas antes de ser seu, ele é de Deus e de Nossa Senhora. Então, pede para ela fazer o melhor, porque ela como mãe, ela vai saber o que é melhor para o seu filho, mesmo que isso doa para você. E
Quando eu cheguei no hospital, tem uma imagem, né, uma santa, e ali eu entreguei o João Paulo. Naquele dia nós estávamos indo batizá-lo. O padre estava indo com a gente na UTI. E ali eu entreguei, eu senti mesmo Nossa Senhora falando assim, eu vou cuidar dele. Quando eu cheguei lá, o João Paulo já estava perdendo os sinais vitais. E no outro dia de manhã a gente recebeu a notícia, né? Mas eu sei que Nossa Senhora fez o melhor para ele. Porém, eu carreguei isso como trauma para mim, não de ter entregado para ela, mas eu não pegá-lo no colo. Você não conseguiu pegá-lo? Não consegui. E eu fiquei por muitos anos com essa cena imaginária, porque criança, né, eu criei essa cena de ter ele no colo e não tê-lo ao mesmo tempo, nem que fosse no caixãozinho, né? E eu acredito, assim, por tudo que eu vivi, esse foi um bloqueio. Um dos bloqueios que aconteceu na minha vida para que isso dificultasse futuramente eu engravidar. Independente do que tenha acontecido, que foi muito profundo, você continuou acreditando no amor, porque você se casou e acreditou nessa sua família. Como foi o momento que você falou assim, tá, eu tive o João, eu tenho o João, ele é seu, mas eu também quero ter outros filhos. Como que isso foi passando na sua cabeça diante do trauma, do luto, de ter vivido tantas experiências em tão pouco tempo de idade? Eu fui vendo, né, pessoas, minha irmã, primas engravidando, né, e a gente que casa, nós, pelo menos na minha concepção, né, a gente que casa, o homem, a mulher quer ter uma família, quer construir, né. E eu comecei a perceber que tinha uma lacuna, que algo estava vazio, que precisava ser preenchido. Porque no dia a dia, a rotina vai fazendo parte, toda vez é aquela mesma rotina, vai ficando automático, né? E criança chega para modificar, para né, alegrar, para tudo, né? Então eu comecei a ver isso, comparar isso, porque a minha família é muito grande, a minha mãe tem... contando com ela, são 14 filhos. Então, a nossa família é aquela família de se reunir no final do ano, de fazer uma festa, Nossa Senhora Aparecida. É uma família bem grande, né? Numerosa. Então, eu comecei e falei, ué, tá faltando alguma coisa. E as minhas irmãs tendo filhos, e foi quando eu senti a necessidade de engravidar. E quando é o tempo da gente, o de Deus é diferente. E aí, como foi? E daí foi um pouquinho mais difícil, né? Por quê? Porque eu não conseguia engravidar. Foram anos, eu também estava levando uma vida, já estava trabalhando na escola e o trabalho estava me sugando de certa forma e eu precisava realizar exames. Então, com essa intimidade com Deus, chegou uma hora que Deus tocou no meu coração que eu precisava fazer escolhas na vida. E eu abri mão do meu serviço. Meu pai já estava adoecendo, né? Começou a adoecer, apresentar os sinais de doença. E eu fui trabalhar com eles, com meu pai e com a minha mãe, no restaurante. Saí da área da educação, fui para o comércio novamente. Mas é que Deus precisava me trazer para o cenário da família, né? A cura precisava acontecer. E quando eu fui trabalhar com os meus pais, eu consegui realizar os exames que eu precisava. E fui fazer um último exame que eu precisava realizar. Constatou que eu tinha a trompa esquerda obstruída e não haveria a passagem, a possibilidade para ovulação e tudo mais. Então, apareceu um impossível. Quando esse exame foi solicitado, eu realizei ele em 5 de setembro. Após 3 tentativas em Taubaté, eu já tinha desistido. Falei, eu não vou fazer mais porque eu entendi o propósito de Deus, vou ser irmã espiritual. Né? Já tinha entendido os desígnios. E uma irmã, eu estava numa intercessão nesse grupo de oração, ela falou, tá, entra outra cidade, né? Eu sei que tá difícil, mas vamos outra cidade, eu conheço os técnicos, eu vou ver com ele. E ela agendou para mim em Pinda. Eu cheguei lá em 5 de setembro, era uma clínica muito simples, gente. Eu não dava nada para aquela clínica. Eu falei, nossa, tá alguma coisa errada. A gente julga, né, pela aparência. Muito simples. E quando eu entrei, uma senhorinha, bem senhora, veio e me acolheu, a enfermeira.
E todo mundo que fez esse exame falavam horrores desse exame para mim, que ia doer, que ia sangrar e tudo mais. Eu me preparei para isso. E eu falei para ela, falei, se vai doer? Ela falou, fica calma, eu tô aqui, eu vou cuidar de você. E desde ali, daquele primeiro momento que ela falou isso, eu pergunto o nome dela. E eu não perguntei ela. Eu não perguntava. Daí veio o médico, um senhorzinho também, e ele começou a falar, olha, não passa contraste. Tá difícil, só aqui, só nesse lado. Vamos fazer assim. Daí eu já percebi que tinha algo diferenciado. Diferente. Aí quando terminou, ela me ajudou, não sangrou, não doeu. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo mesmo. Tem realmente... Já querendo se culpar problema mais sou uma eu, vez. exatamente. Aí na hora de ir embora, aquela voz, pergunta o nome dela. Aí eu perguntei, qual é o nome da senhora? Maria. Falei, já tá no colo de Maria. Eu vou entender o que for a vontade de Deus. O resultado ia sair no dia 9, dia 7 teve o feriado, demorou mais um pouco, né? Quando foi dia 11, dia 9, meu marido pegou. No dia 11 eu levei para a médica que tinha pedido. Quando eu estava indo para o consultório, o prédio que ela atendia era o mesmo prédio que o médico obstetra fez o meu parto do João Paulo. Eu já havia encontrado ele antes, uma providência divina, quando ele fez o parto da minha irmã, o meu sobrinho Joaquim. Então a minha irmã falou assim, eu preciso marcar o Ailton, né, para ver se tá tudo ok. Aí eu falei, quer saber, vou passar lá no consultório do doutor Ailton, ver se eu consigo marcar para Priscila, antes de levar o resultado para minha médica. Aí a secretária na época, né, eu guardo o nome até hoje, Gabriela, falou assim, olha, não tem vaga, a agenda dele tá muito difícil. E como é setembro, vamos esperar outubro para marcar em novembro. Aí saí, fui para minha médica. Chegando lá, minha médica explicou, né, a real situação, que realmente havia uma impossibilidade. Fui embora. Fui, passei na Sacramentina de novo, agradeci, independente de qualquer coisa, agradeço, o senhor está no controle. Quando eu cheguei na esquina daquela rua, volta lá no doutor Ailton. Eu e Deus, como que eu vou voltar? Não tem vaga nem para novembro, imagina hoje. Volta lá no doutor Ailton para mostrar esse exame. Falei, mas como que eu vou passar no porteiro lá de novo, falar que eu tenho que subir, né? Humano. Fui. Resolvi voltar. Aí cheguei chorando, já estava, né, chorando. Eu cheguei novamente chorando e falei, Gabriela, eu sei que não tem vaga, mas o doutor Ailton, expliquei para ela. Ele fez o parto do meu primeiro filho que eu perdi. Eu acabei de receber a notícia que eu não posso ser mãe pelo método natural, eu queria só uma segunda opinião. Ela falou, olha, desistiu, uma paciente não veio, mas ele tem um parto, então vou ver se ele pode te atender. Espera sair a paciente que está lá dentro. Aí quando saiu a paciente, ela veio e falou assim, olha, o doutor falou para você esperar que ele quer falar com você. Quando eu entrei no consultório, ele falou assim, vai dizer que você conseguiu. Eu falei, não, doutor, por isso que eu estou aqui. Ele avaliou e falou, olha, realmente, Thalita, mas como você tem 27 para 28 anos, vamos tentar mais um método e se não, daí a gente depois conversa. 6 meses, até janeiro a gente tem esse tempo para ver. Daí ele falou, mas espera aí, Deus está pedindo para fazer outra coisa. Ele começou a orar por mim, orar, e eu chorava e ele orando. Ele parou a oração e falou assim, Deus está falando que vai colocar você naquela maca grávida para eu cuidar de você. Então vai em paz, agradece, não pede mais. Deus já colheu todo o seu pedido. Para de pedir. Eu te pedi, agora é só agradecer. Quando eu levantei, ele falou assim para ir embora, ele falou assim, isso é se você já não estiver grávida. Isso foi numa quinta. Na segunda-feira dessa semana, eu fui para o grupo de oração. E o pregador, chamado Celinho, ele estava pregando sobre o poder da intercessão de Maria, de Nossa Senhora. Naquele dia eu recebi uma rosa e ele falou assim, a pessoa que está do seu lado, seja quem for, o Espírito Santo vai tocar para você, irmão, tocar na enfermidade dessa pessoa. O Espírito Santo vai te conduzir. Toca e pede para Maria interceder. O sogro da minha irmã está do meu lado, ele já sabia, ele colocou a mão sobre o meu ventre, meu útero, né, meu abdômen. E aquele dia eu fui embora para casa com muita dor, com muita cólica, muita cólica. Eu estava ovulando. Foi quando eu engravidei. Então, quando eu cheguei na quinta e esse médico profetizou, ele já sabia que Deus já tinha feito um milagre. Recebi a notícia que não poderia ser natural, mas Deus já
na segunda fez a obra. Quando eu fui fazer a primeira ultrassom, ainda não sabia o sexo, né? A doutora lembrou de mim, porque eu vivia fazendo os ultrassom. E daí você veio, e daí que você conseguiu fazer a histro, né? Era um exame difícil, né? Eu falei, fiz, doutor, e daí o que deu? Eu falei, deu com a minha trompa. Aí ela pegou e falou assim, e você conseguiu engravidar? Eu falei, consegui. E ela ficou vários minutos ali mexendo com o mouse ali na minha barriga. E gozado que você ainda engravidou pelo lado que você não podia. Não podia. Ela só não falou a palavra milagre, mas ela falou dessa forma. E gozado que você ainda engravidou pelo lado que você não podia. E aí veio? E daí veio, eu já tinha no meu coração eu já sabia que era uma menina. Você já tinha certeza? Eu falei, no primeiro nome vai ser Maria, é Maria que eu quero. E para encaixar outro nome com Maria, quando eu descobri o sexo. A minha irmã pegou uma que falou assim, quando eu for ser mãe vai ser Vitória. Então eu falei, mas eu quero Vitória. Daí a minha irmã falou, então põe Maria Vitória. Eu falei, vou pôr mesmo, Maria de intercessão de Nossa Senhora e Vitória, Vitória de Jesus na minha vida. E você tem tanta força e é tão abençoada que teve o João Paulo, a Maria Vitória, mas você teve mais uma Vitória. Como é que foi isso? Esse foi bem assim. Eu estava desempregada. Meu esposo tinha acabado de sair de um emprego fixo, ser autônomo, e não estava fácil. Ele é caminhoneiro, né, motorista, e ele decidiu comprar o sonho dele, ter um caminhão, mas não estava fácil a situação. E o meu médico, meu obstetra, já dizia assim, Thalita, Maria, tá bom, né? Você já conseguiu uma graça, tá bom. Ótimo. Porque as minhas gestações eu tenho que fazer tratamento para segurar. E no ano mais difícil, financeiramente falando, eu descobri que, inesperadamente, eu estava vindo da cidade, estava vindo de uma aula de academia e eu comecei a sentir uma dor, igual da Maria, igualzinho. Uma dor de barriga e um mal-estar. Eu falei, nossa, que estranho, tá parecendo quando eu estava grávida da Maria, né? E daí eu me toquei, que eu estava com uns dias atrasado. Fui fazer aula de zumba nesse dia, tudo. Ficou maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito ativa. Fui fazer, aí eu falei, não, mas não tá legal, tem alguma coisa errada. Fui fazer o teste, daí eu descobri que era gravidez. Eu falei, e agora? Aí Deus ele tem, quando a gente se permite ser íntimo de Deus, ele tem um contato muito próximo com a gente, que a gente sente a presença do Espírito Santo, né? Eis que cuido de tudo. Então, o meu marido recebeu um convite de trabalhar na firma que ele já tinha se desligado há 10 anos. Ele voltou a trabalhar e eu engravidei e descobri que era um menino. Aí eu falei, eu quero colocar Rafael, o anjo da cura. Só que a minha menina queria Nicolas. Então eu falei, não, porque a Maria pedia. A Maria sempre bonitinha. nas orações dela queria o irmão. Então quando veio o irmão, ela queria escolher esse nome. Eu falei, não, mas eu quero o anjo da cura comigo. Né? Olha como Deus trabalha, né? Precisava de um nome com o anjo da cura. E eu era apaixonada por um menino que chamava Rafael, né? Assim, uma criança, né? Não é apaixonada, pode dizer, né? Encantada, né? Pela educação, pela família, sabe? Ser pessoas, assim, que educam no caminho, né? E é muito educado. Eu falei assim, vou colocar. Daí até a mãe dele falou assim, Thalita, põe porque é o nome de anjo, você precisa ver, é um anjo na sua vida. Aí eu coloquei Rafael e ela escolheu Nicolas e veio a minha bênção para completar a nossa alegria. Que demais. E depois de tudo isso, você passou essa situação como mulher de receber um diagnóstico de algo que você também já se preocupou com outras pessoas da sua casa. Como está seu coração hoje? Eu agradeço. É um coração de gratidão. Eu falo assim que eu não aceito doença. A doença não me pertence, mas eu aceito o propósito. E hoje eu falo que eu atravessei o tratamento, eu não estou desmerecendo a dor de ninguém, só quem passa sabe. Mas quando a gente escolhe passar com Jesus e com Maria é diferente. Graças a Deus, os efeitos colaterais, assim, uma vez que Deus vinha uma náusea forte,
Mas Deus foi me dando estratégias, colocando anjos na minha vida e falando assim, Deus vai te dar estratégias e você vai saber como lidar com os efeitos colaterais. E Deus foi me capacitando em cada momento, tanto na químio, na cirurgia. Eu cheguei na cirurgia, parecia que eu já estava anestesiada no preparo, porque eu senti muito a serenidade de Nossa Senhora me acalmando. Quando eu fui, parecia que não era eu não me reconhecia. Eu fui muito calma para a cirurgia, tive uma recuperação ótima. Fiz a rádio, tranquilo também, claro que tem os efeitos, eu não posso dizer que é uma coisa assim que é simples, porque não é. É simples, que não é. Mas passar com Jesus no deserto é diferente. É diferente. Mulher, você é muito forte, é muito corajosa. A menina que chorava antes, que tinha medo de tudo, ela foi capacitada demais e muito cedo, de uma forma muito profunda. O nosso programa chama Retratos Femininos porque a gente gosta de capturar a essência das mulheres. E você é tão transparente que as pessoas enxergam Jesus em você de longe. E que bom que você está partilhando um pouquinho dessa sua história com a gente. Enquanto a gente foi conversando, a gente foi, como diz o Anton, tirando uns retratos seus. E eu queria que você olhasse e me contasse quem é a Thalita que está aqui dentro hoje. Eu sou apaixonada por retrato, porque além de professora, sou fotógrafa, né? Então, assim... Então veja o seu retrato. Ai, gente... A Thalita lá de 13 anos não teria dimensão do que ela viveria. Mas Deus sempre falou, você vai ser canal de graça. A sua vida sempre vai ser o testemunho do meu amor. E quando eu tive essa oportunidade de, por meio de Nossa Senhora, conhecer esse Jesus, eu sempre falo, eis-me aqui, Senhor. Né? Veio provações, até eu chegar aqui vieram provações. Muitas. Fiquei sem voz, algo eu compartilhei com o Alton, né, que fez o convite. Que mesmo ano passado, fazendo quimioterapia, eu não fiquei doente. Como eu fiquei dessa semana passada. Porque quando a gente levanta para testemunhar e falar do amor de Jesus e da intercessão de Maria, o inimigo, ele tenta. Mas ele não é maior. Então, a Thalita de hoje conhece o poder da fé, do amor de Jesus e da intercessão de Nossa Senhora. A Thalita de hoje é a mãe física e espiritual, levando o amor de Deus e de Maria para muitos, né? E tô aqui. Eis-me aqui, Senhor, sempre. Obrigada. Eu quero te agradecer por você ter conseguido falar um pouquinho da sua história pra gente. E falar que a sua família é linda. E que bonito, que prova de amor que você nos dá. Da gente não desistir. Da gente ser forte, recomeçar, acreditar em Deus. E eu espero que você tenha gostado de conversar com a gente hoje. Amei. E eu vou terminar o Retratos Femininos diferente de hoje. Geralmente a gente termina assim dando tchauzinho para todo mundo e agradecendo, mas hoje eu quero um tchauzinho de família. Por favor, eu quero um abraço nessa mulher. Venham! Essa é a família da Thalita. E é assim que a gente termina o Retratos Femininos de hoje. Com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão a Deus. Obrigada. Vocês são lindos. Que Deus abençoe a família de vocês. Viu? Obrigada por abrir essa oportunidade, né? Para que a gente possa levar mesmo o amor de Deus para tantas casas, para tantas famílias. E Deus abençoe vocês. Obrigada, obrigada. Eu quero um abraço de todo mundo junto. Todo mundo junto, dando tchau. Ai, meu Deus, que fofura. Dando um tchau Vira assim, pra frente, ó. amor. Vira lá. Tchau. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Amém. Quando o amor sustenta uma família, o tempo deixa de ser medida e quase que se curva para o que precisa acontecer. E é nesse tempo de espera, de entrega e de permanência que a vida surpreende. De um jeito delicado, quase que sagrado.